Você já parou para pensar em quantos segredos ainda estão escondidos debaixo do mar? Mais de 80% dos oceanos permanecem inexplorados, e em cada onda que bate na costa pode existir uma história antiga esperando para ser descoberta. Agora, imagine. Pesquisadores afirmam ter encontrado algo extraordinário nas águas profundas perto de Cuba. Uma possível cidade perdida, com estruturas tão enormes e impressionantes que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Parece ficção científica, mas essa descoberta é real e o mistério em torno dela é cada vez maior. O fundo do oceano sempre despertou fascínio e medo ao mesmo tempo, desde as antigas lendas sobre Atlântida até as histórias modernas de ruínas submersas. Nossa imaginação é alimentada pela ideia de que civilizações inteiras possam ter desaparecido sem deixar rastros, engolidas pelo mar. Mas, e se algumas dessas histórias não fossem apenas lendas? E se de fato existisse, escondida sobre as águas azul escuras do Caribe, uma cidade perdida que guarda segredos sobre um passado muito mais antigo e misterioso do que imaginamos? Pesquisadores, equipados com sonares de última geração, desceram em expedições nas águas profundas próximas a Cuba. O que encontraram ali não se parecia com nada que já tinham visto antes. Blocos gigantescos de pedra organizados de maneira geométrica, colunas que lembravam templos e até formas semelhantes a pirâmides. Como seria possível que estruturas tão complexas estivessem a centenas de metros abaixo da superfície? A primeira reação foi de choque, seguida de uma pergunta inevitável. Aquilo era obra da natureza ou a prova de uma civilização avançada que desapareceu milhares de anos atrás? Essas imagens e relatos rapidamente chamaram a atenção de cientistas e curiosos ao redor do mundo. Afinal, uma descoberta desse tipo pode colocar em xeque tudo o que acreditamos saber sobre a linha do tempo da nossa história. A ideia de que povos antigos poderiam ter construído uma cidade monumental muito antes das civilizações que conhecemos causa fascínio e desperta debates acalorados. O mais curioso é que esse lugar foi encontrado em uma região carregada de mistérios, o Mar do Caribe, próximo ao famoso Triângulo das Bermudas, cenário de inúmeros relatos de desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos estranhos. E quando conectamos essa descoberta com os antigos mitos, o enigma só cresce. Durante séculos, escritores e filósofos falaram sobre Atlântida, a lendária cidade que teria afundado em um único dia e noite de desgraça. Muitos acreditavam que essa história não passava de uma metáfora, mas outros defendiam que Platão descrevia um lugar real. Será que o que os pesquisadores encontraram em Cuba poderia ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça milenar? Enquanto alguns especialistas afirmam que tudo não passa de formações rochosas naturais, outros acreditam que não é coincidência. As estruturas têm proporções e organização arquitetônica que dificilmente seriam obra do acaso. E essa falta de consenso só aumenta a curiosidade. Afinal, se existe a mínima chance de que uma cidade perdida esteja escondida no fundo do mar, isso poderia reescrever não apenas a história de Cuba ou do Caribe, mas a própria história da civilização humana. E o mais intrigante é que até hoje, grande parte dessa região permanece praticamente inexplorada. O que mais pode estar escondido nas profundezas? O que os cientistas ainda não revelaram? Essas perguntas nos levam a mergulhar ainda mais fundo nesse mistério que está apenas começando a ser desvendado. E essa ideia mexe com a nossa imaginação. Pense comigo, quantas histórias já ouvimos desde a infância sobre cidades perdidas, como Atlântida, que teria afundado em um único dia de tragédia? Quantas vezes filmes, livros e documentários alimentaram a possibilidade de que ruínas magníficas estivessem escondidas sob o mar? Agora, quando vemos pesquisadores apontando para estruturas geométricas e gigantescas debaixo d'água em Cuba, é impossível não sentir aquele arrepio que mistura curiosidade e espanto. É como se, de repente, um pedaço dessas lendas tivesse ganhado forma diante dos nossos olhos. O oceano também carrega um simbolismo muito forte. Ele representa o desconhecido, aquilo que não conseguimos controlar. Olhar para o mar é, de certa forma, olhar para dentro de nós mesmos,
para os mistérios que também carregamos. E talvez seja justamente essa conexão emocional que torna histórias como a da cidade submersa tão poderosas. Não é apenas sobre blocos de pedra ou teorias científicas. É sobre o nosso desejo mais profundo de entender de onde viemos, quem fomos e que histórias se perderam no tempo. A ciência tenta nos dar respostas, mas o mar insiste em fazer perguntas. E quando os pesquisadores detectaram padrões estranhos no fundo do Oceano Caribenho, essas perguntas ficaram ainda mais intensas. Formações naturais ou construções humanas? Coincidência geológica ou marcas de uma civilização desaparecida? Essas dúvidas mexem com todos nós porque tocam em algo que transcende a razão. Queremos acreditar que o mundo é mais misterioso e surpreendente do que imaginamos, e o oceano, com sua imensidão silenciosa, é o cenário perfeito para esse tipo de revelação. E se pararmos para observar a história da humanidade, vamos perceber que não seria a primeira vez que o mar engoliu cidades. Existem registros arqueológicos de regiões costeiras que, após terremotos e mudanças climáticas, foram submersas em questão de horas. O próprio Mediterrâneo guarda ruínas de cidades que um dia foram grandiosas, mas acabaram sendo cobertas pelas águas. Então, a ideia de que algo semelhante possa ter acontecido em Cuba não é tão absurda assim. Pelo contrário, parece até provável quando pensamos no poder incontrolável da natureza. E você que está aqui me ouvindo talvez sinta o mesmo que eu. Aquela mistura de curiosidade, incredulidade e até um certo frio na espinha. Porque se for verdade que uma cidade inteira repousa no fundo do mar de Cuba, o que mais pode estar escondido nas profundezas que ainda não exploramos? Quantas outras histórias, quantos segredos, quantos mundos perdidos permanecem ali, invisíveis, apenas esperando para serem redescobertos? Antes de seguirmos para a próxima parte dessa jornada, quero que você participe ativamente comigo. Se esse tema despertou em você a mesma sensação que eu descrevi, comente aqui abaixo a frase "O oceano guarda segredos". Assim eu vou saber que você está realmente mergulhando de cabeça nesse mistério junto comigo. E claro, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque é isso que faz com que eu consiga continuar trazendo mais conteúdos como este, que instigam, provocam e nos fazem questionar o que achamos que sabíamos sobre o mundo. Estamos apenas começando a explorar essa descoberta extraordinária, e o que vem a seguir é ainda mais impressionante. Prepare-se, porque a história só está ficando mais profunda. Tudo começou de forma aparentemente simples, como tantas outras expedições científicas que acontecem todos os anos ao redor do mundo. Pesquisadores estavam mapeando o fundo do oceano, utilizando equipamentos de sonar de última geração, quando sinais estranhos começaram a aparecer nas telas. Em vez de imagens confusas ou formações rochosas irregulares, como normalmente acontece, o que surgiu diante dos olhos da equipe foi algo que parecia ter forma, ordem e até mesmo uma lógica arquitetônica. Imagine a cena. Cientistas acostumados a observar linhas caóticas e borrões sem sentido, de repente se deparam com estruturas simétricas, ângulos retos e padrões geométricos que lembravam construções feitas por mãos humanas. No fundo do mar, a mais de 600 metros de profundidade, no meio de uma área do Caribe onde não se esperava encontrar nada além de areia, pedras e vida marinha, surgia o contorno de algo que parecia desafiar a explicação natural. Esse momento foi descrito por alguns dos pesquisadores como arrebatador. Não era apenas mais um dado técnico, mas uma descoberta que poderia mudar o rumo da arqueologia e até mesmo da história. E o detalhe que chama mais atenção: essas formações cobriam uma área imensa, com dimensões equivalentes a várias quadras de uma cidade moderna. Não estamos falando de uma rocha isolada que, por acaso, se parece com uma pirâmide. Estamos falando de algo que dava a impressão de ser um complexo inteiro, com ruas, estruturas monumentais e alinhamentos tão precisos que, por alguns instantes, a equipe ficou em silêncio, digerindo o que estava diante deles. Os relatos dizem que as imagens mostravam blocos gigantescos, alguns chegando a medir dezenas de metros de comprimento, dispostos de maneira organizada. Entre eles, surgiam formas que lembravam colunas, como se fossem restos de templos ou edifícios.
havia ainda algo que parecia uma grande pirâmide, ou ao menos o esboço de uma estrutura triangular monumental. Para qualquer observador desavisado, poderia parecer apenas uma ilusão de ótica, mas para pesquisadores acostumados a distinguir formações naturais de padrões artificiais, aquilo era diferente, algo que merecia atenção especial. E foi a partir daí que a expedição ganhou outra dimensão. O que antes era apenas uma missão de rotina se transformou em um mergulho em um dos maiores mistérios já encontrados no fundo do mar. Alguns membros da equipe chegaram a dizer que sentiram um arrepio percorrer o corpo, como se tivessem acabado de tocar em um segredo que não deveria ser revelado tão facilmente. O oceano, mais uma vez, mostrava sua face misteriosa, guardando algo que poderia desafiar tudo o que acreditávamos saber sobre o passado. É curioso pensar como grandes descobertas muitas vezes acontecem assim, por acaso, quando ninguém está esperando. Colombo buscava um caminho para a Índia quando acabou encontrando um novo continente. Os irmãos Wright não sabiam que, ao fazer o primeiro voo, estavam abrindo o caminho para a aviação moderna. E agora, talvez, uma equipe de exploradores marinhos tenha tropeçado em uma cidade perdida, enterrada sob as águas de Cuba, um lugar que poderia ser o elo entre mito e realidade. O que chamou ainda mais atenção foi o nível de simetria observado nas ruínas. Normalmente, formações naturais apresentam irregularidades, imperfeições, sinais de desgaste pelo tempo. Mas ali, debaixo da água, os pesquisadores notaram linhas retas, ângulos precisos e uma organização que indicava planejamento consciente. Algumas colunas se mantinham quase intactas, desafiando a erosão e o tempo, enquanto outras estavam parcialmente cobertas por sedimentos e corais, misturando o antigo e o natural em um cenário hipnotizante. Além disso, havia estruturas que pareciam projetar sombras de formas diferentes dependendo da luz do sonar ou do posicionamento das câmeras submersas. Isso trouxe uma sensação quase sobrenatural à expedição. Era como se a cidade, mesmo submersa há milhares de anos, ainda guardasse um senso de presença, uma energia que chamava a atenção de quem olhava. Cada novo mergulho, cada imagem captada, reforçava a ideia de que aquele não era um achado comum. Havia algo ali que transcendia a explicação simples e que tocava diretamente na imaginação de todos. E não eram apenas os pesquisadores que se surpreendiam. A comunidade científica começou a se mobilizar rapidamente, discutindo hipóteses e teorias. Alguns defendiam que poderiam ser ruínas de uma civilização desconhecida, anterior às civilizações conhecidas da América Central. Outros sugeriam que mudanças geológicas e elevações do nível do mar poderiam ter submergido cidades costeiras que hoje parecem irreais, mas que um dia foram vibrantes e cheias de vida. Independentemente da explicação, uma coisa era certa: cada detalhe encontrado naquele fundo oceânico despertava mais perguntas do que respostas. A riqueza de detalhes também incluía padrões que lembravam arte ou símbolos. Alguns blocos exibiam sulcos e marcações que pareciam intencionais, como se fossem inscrições ou desenhos feitos por mãos humanas. Outros apresentavam alinhamentos que sugeriam conhecimento de astronomia ou matemática antiga, como se quem construiu aquelas estruturas tivesse uma compreensão avançada do mundo ao seu redor. Cada descoberta aumentava a sensação de mistério e reforçava o fascínio de todos os envolvidos. O contraste entre a grandiosidade das construções e o silêncio absoluto do oceano também provocava um efeito emocional poderoso. Estar ali, diante de algo que permaneceu escondido por milhares de anos, trazia uma mistura de humildade, espanto e curiosidade. Era impossível não imaginar as pessoas que poderiam ter vivido naquela cidade, as histórias, os rituais, a vida cotidiana que existiu naquele lugar antes que ele desaparecesse sob a água. Cada bloco parecia carregar memória e cada ângulo sugeria inteligência e planejamento. E, à medida que os pesquisadores continuavam explorando a área, novas estruturas surgiam, pequenos detalhes que inicialmente passavam despercebidos, como pedras empilhadas de forma incomum ou alinhamentos de colunas menores, começavam a revelar um padrão ainda maior, uma cidade inteira que poderia se estender por quilômetros,
submersa, mas ainda palpável, pronta para contar a sua história ao mundo. E é justamente nesse ponto que o mistério se aprofunda. Cada descoberta levanta novas perguntas. Quem construiu essa cidade? Como viveram essas pessoas? Por que desapareceram? E talvez a maior pergunta de todas: será que há ainda muito mais escondido nas profundezas, aguardando para ser revelado? Antes de avançarmos para as teorias sobre a origem e a função dessas construções, quero que você participe desse momento da história. Se você também está maravilhado com cada detalhe que descrevemos, comente a palavra ruínas aqui embaixo. Quero sentir que estamos mergulhando juntos nesse mistério, explorando cada pedra, cada coluna e cada sombra dessas construções submersas. E se ainda não fez isso, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para que possamos continuar desvendando esse enigma incrível lado a lado. O que vem a seguir vai nos levar ainda mais fundo nesse oceano de mistérios, explorando as teorias científicas e possíveis explicações para essas estruturas que desafiam a lógica. Quando paramos para refletir sobre o que foi encontrado, não podemos deixar de conectar essas descobertas com tudo o que já sabemos e com tudo o que ainda imaginamos sobre o passado da humanidade. É impossível olhar para essas ruínas submersas e não pensar nas civilizações que existiram antes de nós, nos povos que moldaram o mundo com sua cultura, seu conhecimento e muitas vezes com sua própria sobrevivência. Cada bloco de pedra, cada alinhamento de colunas, parece sussurrar histórias antigas, lembrando que o tempo é um oceano tão profundo quanto o próprio mar. O Caribe, a região onde essa cidade possivelmente se esconde, é uma área carregada de história e mistério. Navegadores, exploradores e piratas já cruzaram essas águas, mas por milhares de anos, povos antigos habitaram essas terras e suas margens, deixando rastros que muitas vezes foram apagados pelo tempo, pelo clima ou pelo próprio mar. E se essas estruturas forem mesmo obra de uma civilização perdida, estamos diante de algo que conecta diretamente mitos, lendas e registros históricos que atravessam séculos. É impossível não pensar em Atlântida, a lendária cidade que Platão descreveu com tanto detalhe e que muitos ainda acreditam ter existido. Será que, de alguma forma, essas ruínas cubanas podem ser um pedaço real dessa história? Um vestígio tangível de algo que parecia impossível? Quando estudamos história, muitas vezes nos concentramos em livros, manuscritos e monumentos terrestres. Mas o que o oceano guarda vai muito além disso. Civilizações inteiras podem ter sido engolidas pelas águas, deixando apenas fragmentos submersos que só agora começam a aparecer graças à tecnologia moderna. Isso muda a forma como enxergamos a história. Não é mais apenas linear, não é apenas sobre datas e eventos que podemos comprovar. É sobre mistérios que desafiam a cronologia, sobre lugares que se escondem do olhar humano, esperando o momento certo para serem revelados. E há algo emocionalmente poderoso nisso. Olhar para essas ruínas nos conecta com a humanidade de uma forma que poucas coisas conseguem. É como se, por um instante, pudéssemos sentir a presença daqueles que viveram ali, caminharam por aquelas ruas agora submersas, realizaram cerimônias, riram, trabalharam, amaram. Cada pedra parece carregar memória, e essa conexão atravessa o tempo, tocando algo dentro de nós. Não estamos apenas olhando para uma formação física, estamos olhando para ecos do passado, fragmentos de vidas que, de outra forma, teriam sido esquecidas. Ao mesmo tempo, essa descoberta nos força a questionar tudo o que achávamos saber sobre civilizações antigas. Como essas pessoas poderiam construir estruturas tão grandes e organizadas sem registros históricos? Que conhecimentos arquitetônicos, matemáticos ou astronômicos elas possuíam que ainda não compreendemos completamente? Cada detalhe, cada ângulo das ruínas nos lembra que o passado da humanidade é muito mais vasto e misterioso do que os livros de história revelam. E é justamente por isso que essa conexão com a história é tão fascinante. Não estamos apenas diante de uma cidade submersa. Estamos diante de uma ponte entre mito e realidade, entre imaginação e evidência, entre o que conhecemos
e o que ainda temos a descobrir. É impossível não se sentir pequeno e, ao mesmo tempo, parte de algo maior, de um enigma que atravessa milênios e que agora, lentamente, começa a se revelar diante dos nossos olhos. Enquanto os pesquisadores continuam estudando essas ruínas, tentando compreender cada detalhe e cada padrão, nós também somos convidados a refletir. A história, o tempo e o oceano se entrelaçam, lembrando-nos de que ainda existem mistérios escondidos, prontos para desafiar nossa compreensão e expandir nossa imaginação. E é essa sensação de estar à beira de uma descoberta que pode mudar a forma como enxergamos o mundo que nos mantém curiosos, atentos e ansiosos para o que vem a seguir. E aqui, mais uma vez, eu quero que você faça parte dessa exploração. Se essa história te fascina tanto quanto a mim, comente abaixo a palavra mistério, mostrando que você está pronto para continuar desvendando cada camada desse enigma junto comigo. E se ainda não fez, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque os próximos capítulos dessa descoberta prometem ser ainda mais incríveis e surpreendentes.